Vamos ler aqui um texto na palavra que encontra-se em Números, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 25 ao 33. Se os irmãos só quiserem ouvir, né? Não precisa abrir a Bíblia. Se quiserem acompanhar, também acompanhem. E aqui é onde eu quero trazer uma palavra para a gente nessa noite, nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra, a que nos enviaste? Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim como éramos aos seus olhos. Essa palavra, ela é muito tremenda e eu aconselho a você depois meditar melhor em todo o capítulo 13. Porque no início desse capítulo, começa Moisés recebendo uma ordem do próprio Deus, não é de homens, é do próprio Deus, para escolher entre os príncipes das tribos de Israel. Vejam a palavra, príncipes. Em algumas versões diz maiorais, pessoas de renome, pessoas com alto poder de influência dentro da sua família, ou melhor, dentro da sua tribo. Eram esses homens que deveriam ser escolhidos, cabeças, dentro da sua tribo, para ir espiar a terra. Essa ordem foi dada por Deus. E existe a relação de todas as pessoas que foram escolhidas. E dentre elas, a gente já sabe, conhece esse texto, Calebe e Josué. Irmãos, aqui a gente começa a ver uma coisa. Onde está o meu foco? É no propósito, como já foi dito, porque o propósito de Deus é propósito de vitória, não é de derrota. Deus nunca terá propósito de derrota para o seu povo. Deus sempre tem propósito de vitória. Logo, o povo focou em quê? Na derrota. Então, o primeiro ponto é nós pensarmos: em que eu estou focando? E por que eu estou focado nisso? Porque as circunstâncias, irmãos, elas nos levam a pensar muitas coisas e nos desviarmos em muitos dos propósitos de Deus para nós. Percebamos que, quando eles voltaram de espiar a terra, eles deram um relatório. E nesse relatório, nós vamos perceber também duas realidades, que é a realidade de todos nós em qualquer situação da nossa vida. A primeira realidade: a terra é boa. A terra mana leite e mel. Na terra tem frutos, e frutos bons. Irmãos, o texto vai dizer, quando você for ler ele todinho em um outro momento, você vai ver que foram precisos 2 homens para carregar um cacho de uva. Aí a irmã Rose, né,
que gosta muito de uva, e Viviane viu isso aqui em casa hoje, ó, Vivi aí sorrindo. Viu que o cachinho de uva que tem aqui em casa cabe na palma da mão. Mas esse, irmãos, é preciso 2 homens para carregar. Prestem atenção. O que Deus tem para a gente é muito maior do que o que você vê, meu irmão. Às vezes você vê as coisas tão pequenas e não enxerga o tamanho daquilo que Deus tem para você. E sempre Deus vai ter, como eu já disse, um propósito de vitória, não de derrota. Então, a primeira realidade foi essa. Foi mostrar um propósito que Deus tem para nós. A terra existe, é boa, verdadeiramente mana leite e mel. O fruto da terra está aqui, é esse. Veja as romãs, veja a uva. Mas, aí vem a contradição, né? Vem o ponto. Mas, a outra realidade. Existe um povo poderoso. Um povo gigante. Um povo forte. As cidades são fortificadas. Existem até gigantes lá. E a forma como eles se viram é algo impressionante. E aqui eu também quero deixar um outro recado da parte de Deus para você. Você não é pequeno, porque seu Deus não é pequeno. Você não é um inseto. Você não pode se ver como um gafanhoto. Você tem que se ver como um filho de Deus. Achei lindo quando a Adriana estava orando junto com o pastor Eric e ele falou pai, depois ele disse paizinho. Irmãos, nós temos o privilégio de chamar esse Deus maravilhoso de pai. Isso é algo excepcional para qualquer um de nós. Nós somos filhos e não somos filhos de um qualquer. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Enquanto nessa segunda realidade eles olhavam para um povo poderoso, esqueceram de olhar para o Deus e Pai poderoso que eles serviram ou serviam. Porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer outra pessoa, coisa, qualquer situação. Lembremos de tudo aquilo que Jesus fez. Ou não temos fé suficiente para acreditarmos no que Jesus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Porque grandes coisas o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Aí agora eu olho para uma realidade, olho para uma circunstância e esqueço quem é meu Deus. E, acima de tudo, nesse texto que lemos, vejam bem o que diz o versículo 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como é que eu sei que alguém é mais forte do que eu, se eu ainda nem lutei? Você entrega a sua derrota antes de lutar, a sua vitória sem lutar. Você não luta pelo seu propósito, você não vai para a guerra. Você não é, Glauber, soldado, como você disse, muitas pessoas. Porque quando somos soldados, nós vamos para a guerra. E nós vamos vencer. Porque quem está conosco é muito maior e muito mais poderoso. Esse é o sentimento que deve estar em nós cristãos, irmão. Vamos passar por lutas? Vamos, porque Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Mas ele completou essa frase, dizendo: mas tenham bom ânimo. Onde está o ânimo que Jesus disse para nós termos sempre? Porque foi o que Caleb disse no versículo 30, quando ele disse, fazendo calar todo mundo. Ei, peraí, cala todo mundo. Se acalmem aí, se aquietem. Vejam bem. Subamos animosamente. Olha só a palavra ânimo. Nós não tem essa de que a gente vai ficar aqui não, meu irmão. Nós vamos subir.
Porque crente só desce quando vai se ajoelhar e só desce diante da presença de Deus. No resto a gente levanta a cabeça. Niana, porque nós somos águia. Nós olhamos para cima. A palavra do Senhor diz que eu olho para os montes, porque de lá de onde vem o quê? O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus que tem o poder de, com uma palavra, mudar a minha e a sua história. Esse Deus que não mede esforços para zelar pela vida dos seus filhos. Subamos animosamente, foi o que disse Caleb. Mas o povo não acreditou. Porque, irmãos, era 10 contra 2. Era 10 contra 2. Vocês já assistiram um programa do Silvio Santos chamado Show do Milhão? Acho que a maioria aí já assistiu. Eu não sei se o pastor Eric assistiu. Lá na França eu não sei como é, mas o Show do Milhão passava. E eu acho que todo mundo percebia, já lembra de uma situação que tinha lá. Em algum momento que eles utilizavam alguns recursos para responder a uma pergunta. E um desses recursos era os universitários que estavam lá. Aí tinha uma quantidade de universitários, aí faziam a pergunta, aí eles respondiam qual era a resposta. Aí, por exemplo, 10 diziam que era a letra A, 2 diziam que era a letra B. Você acha que quem estava lá no palco respondia qual? Letra A, que foi por 10, ou letra B, que foi por 2? Respondiam letra A. Assim são a maioria das pessoas. Elas respondem também pela quantidade de pessoas que estão seguindo. Mas eu lhe digo, irmãos, nós somos em menor número, mas nós somos a razão certa. Nós estamos no propósito certo. Não é a quantidade, é a qualidade do que está aqui nessa noite. É a qualidade do que está acordado aqui nessa noite. Engrandecendo o nome do Senhor, bendizendo o nome dele, orando por vidas que nesse momento podem estar dormindo, mas estão recebendo a sua oração, recebendo a sua bênção, as famílias que estão sendo abençoadas, o presidente da República desse país que está sendo abençoado, os governantes que estão sendo abençoados. Sabe por quê? Porque a sua oração tem poder. Você só não pode, irmãos, ficar direto, focado na circunstância que nos leva à derrota. E foi exatamente isso que ocorreu aqui. Não houve luta. Eles desistiram antes de lutar. Não podemos ir. Você já está dizendo, não dá. Somado a isso, disseram, não, mas ainda tem outra coisa, que é o que está no versículo 32. Eles infamaram a terra. Eles disseram, não dá, não vamos, não adianta. Irmãos, quando você vai para o capítulo 14, diz que o povo chorou a noite inteira, se lamentando, chorando, dizendo por quê. E aí, em consequência de 10 homens, o líder foi responsabilizado. Quantas e quantas vezes pastores, líderes não são responsabilizados por erros da igreja num todo, que não tem a unidade que nós falamos aqui e deixam de lutar. Nunca deixe de lutar. Há uma música que diz que não devemos parar de lutar. Não desista, não pare de lutar. Os sonhos de Deus são grandes para mim e para você. A consequência, meus queridos, de tudo isso que nós estamos vendo aqui, foi que esse povo não entrou na terra prometida. Esse povo pereceu no deserto. Por 40 anos, essa geração peregrinou pelo deserto, até que todos ficaram no deserto mortos, sem o direito de usufruir do que Deus prometeu para eles. Já 2 homens, Caleb e Josué,
esses herdaram a terra prometida. Então não importa, meu irmão, a circunstância. Não tire o seu olhar de Deus. Não tire o foco do Senhor. Não tire o foco da vitória. Continue olhando para o Senhor. Não importa o momento que você está vivendo. A luta é grande, os desafios são grandes, mas você vai vencer. Só tenha paciência. Espere mais um pouquinho e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Caleb e Josué disseram uma palavra no versículo 7 do capítulo 14, que ela é aquela pessoa que tem foco na vitória, como é que ela diz? Em meio a tudo que a gente já viu aqui que eles disseram, quem tem foco na vitória, tem foco é na bênção, é na promessa, é no propósito. É nisso que nós devemos ter foco. Olha o versículo 7. Isso Josué e Caleb falando. Depois de rasgarem as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Isso é ter foco na promessa, repito, no propósito, na vitória. Veja o 8. Se o Senhor se agradar de nós, seja agradável aos olhos do Senhor, meu irmão. Agrade a Deus. Nós não precisamos agradar a homens, nós precisamos agradar a Deus. Seja agradável aos olhos do Senhor. Prestem atenção. Quem era Jó? Quem era Jó, irmãos? E a forma como Satanás, quando aparece na presença do Senhor, e ele cita Deus dizendo que Jó, mas primeiro, olha só como é que Deus diz: viste meu filho Jó, homem íntegro, reto, que anda na minha presença. Eu vou trocar essa palavra, que me agrada. Você já parou para pensar o que é Deus olhar, né, para você aqui na terra e dizer isso? Tá vendo ali, ó, Glauber, homem que me agrada. Tá vendo ali, ó, Vera, mulher que me agrada. Tá vendo ali Vivi, mulher que me agrada. Tá vendo ali Damião, homem que me agrada. Tá vendo Adriana, tá vendo Eric, tá vendo Miriam. Todos vocês aí, né, porque eu não conheço todos pelo nome. São pessoas que me agradam. Isso é honroso demais pra gente, irmãos. A gente só precisa fazer o que agrada a Deus. E se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará. Veja que o propósito, olha só o que é acreditar no que Deus vai fazer. Ele vai nos fazer entrar, ele vai nos conduzir, ele vai nos dar essa terra que manda leite e mel. Esse é o teu Deus. Esse é o Senhor da sua vida. É esse Deus que faz. É esse Deus que continua fazendo. É esse Deus que fará coisas grandes no nosso meio. Nós só precisamos, irmãos, continuar fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Não desista do caminho, do propósito que Deus tem para você. E aí, irmãos, nós não vamos ser induzidos pela grande maioria que está aí fora. E é uma grande maioria. Eu sempre ensino, às vezes, na escola bíblica dominical, eu digo uma coisa, a gente está sem ter aula na escola, mas às vezes eu sempre digo para os alunos uma coisa, principalmente quando eu ministro para jovens, para adolescentes. Porque eu fui jovem, né? Ainda sou, né? Mas fiquei mais velho um pouquinho, mas sou jovem ainda. E eu sempre digo uma coisa, pelo que eu passei em sala de aula. Geralmente, em sala de aula, é um cristão para 40 não cristãos. É um crente para 40 não crentes. E aí, mano, é muito difícil. É muito difícil.
Mas se você não desistir, se você tiver foco, você vai seguir em frente. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Então, que você reflita nisso nessa noite também. Leve isso para a sua vida. Onde está o meu foco? Na derrota ou na vitória? Na circunstância ou na minha fé? Porque elas se chocam. A circunstância sempre diz não, mas a minha fé diz sim. Porque as circunstâncias são difíceis. Onde está a minha fé diante dessa pandemia? As circunstâncias diz que não, mas minha fé diz que sim. Quando eu adquiri Covid, em dezembro, ela me acometeu, eu simplesmente usei minha fé, irmãos. Eu não tinha mais o que fazer. E você vai, liga para o médico, minha filha tem acesso ao médico, o médico diz, não, diga a ele que fique em casa. Eu nunca fiquei tão perto de Deus como esses 14 dias que eu fiquei em casa, né? Por quê? Era o único socorro que eu tinha. Nem a mulher chegava perto de mim. Ninguém chegava perto de mim. Como alguns irmãos sabem que eu já testemunhei, botou uma mesinha na entrada do quarto e ali botava minha água, botava minha comida e eu só, Jesus, é só eu e tu mesmo, porque aqui ninguém chega perto. Então você está, eu me sentia impuro, mas meu Deus não quer saber como eu estou. Ele me abraça do jeito que eu estou. Então, irmãos, não é a circunstância, é a fé. Continue com ela, que você vai chegar longe. Amém?